Sejam muito bem-vindos ao Flycast News de hoje. Eu sou o Rafa Marques. Estou aqui com vocês para que possamos falar um pouco sobre tecnologia, inovação, direito e muitas outras coisas. E também me acompanha aqui a minha nobre colega. Oi, pessoal, Mari Seridono aqui com vocês mais uma vez para bater um papo aí sobre notícias e falar um pouquinho aí das últimas tendências aí desses temas que o Rafa citou. Muito bom, né, Mari? Pós-eleições, pós-férias, né? Eu tava de férias agora, chegando agora, cheio de energia, animado para essa nova temporada com vocês. Não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos naquele formato ali inicial que tínhamos eu e Mari, porque foi intencional. Nós queríamos falar um pouco com vocês, conversar sobre notícias, até porque a ideia do nosso canal é fazer um giro de notícias, né? Um voo sobre as notícias e trazer especialistas para comentar sobre o assunto. E aí, tomamos a liberdade hoje de comentarmos ali sobre um tema, né, Mari, que repercutiu aí nos últimos dias, sobretudo em relação à vida dos brasileiros, que boa parte deles, tirando o Distrito Federal, foram às urnas para votarem. E, durante o período da eleição, nós tivemos aí algumas discussões relacionadas à falsidade de imagem, né, as chamadas deepfakes, né, e a Mari aí trouxe até uma notícia para falar um pouco sobre isso, né, Mari? Isso aí, essa foi uma preocupação muito grande, né? Porque foi, acho que, a primeira eleição que ocorreu em que estava tão já massificado e tão difundida essa questão da inteligência artificial, né? E aí eu separei aqui uma notícia para a gente conversar um pouquinho, que saiu no Estadão, né? O título é os TREs, né, que são os Tribunais Regionais Eleitorais, julgam 17 ações sobre inteligência artificial e deepfake. E aí o que eu achei interessante aqui, né, o que a notícia traz, que segundo o levantamento, desde o início do ano, né, até outubro, foram julgadas 17 ações envolvendo o uso de inteligência artificial e deepfakes, e em 12 desses casos, a decisão foi por não remover o conteúdo. Então, entendeu-se ali que não estava ocorrendo um uso irregular. E aí, acho que é importante trazer, Rafa, que em fevereiro desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral, né, ele soltou ali uma resolução, justamente indicando que era proibido o uso de deepfakes, né, nas campanhas eleitorais, e caso qualquer conteúdo fosse feito utilizando inteligência artificial, ele tinha que ter o rótulo, né, a identificação de que foi utilizada. Mas um ponto interessante também que é destacado aqui, que essa era uma preocupação muito grande do Tribunal Superior Eleitoral, então eles se anteciparam, né, num movimento aí de prevenção realmente, que qualquer candidato que utilizasse deepfake poderia ter a candidatura cassada, né, mas houve um comentário da Carmen Lúcia, né, que é a ministra-presidente do TSE, e ela disse que eles estavam muito preocupados com essa questão da inteligência artificial, do deepfake, mas que essas eleições, na realidade, foram marcadas ali pela violência mesmo, né? Sim, a A violência cadeirada na lá que sua o rapaz forma tomou. Mas, Mari, pura e simples. quando você menciona aí, a matéria nos traz essa condição de deepfake, é interessante também pensarmos que talvez, um candidato poderia fazer a utilização dessa imagem falsa num contexto, sei lá, cômico, num contexto com ele mesmo, Uhum. né, esse caso que você trouxe aí da cadeirada, poderia ser, né, aquela pessoa ali vencendo e tal, enfim, entendo que também, se fosse feito, né, a materialização disso teria que ser descrita, feita através de uma inteligência artificial e por serviços de tecnologia que eventualmente não se valeram efetivamente da utilização humana, né? Então, É seria até legal. ser engraçado você citar isso, porque teve um caso de um dos tribunais, não me recordo agora certinho qual que foi a região, mas uma das denúncias que fizeram era uma montagem, né, de dois candidatos, eu acho que era prefeito e vice, e aí fizeram ali uma montagem com inteligência artificial, colocando eles como patati patatá. E essa foi uma das denúncias que levaram, e o tribunal entendeu que aquilo não era um deepfake, era, na verdade, exatamente isso como você falou, era uma coisa cômica ali que foi montada, que não poderia induzir o eleitor a um erro, né? Enfim, e aí não foi considerado como um deepfake. Em que pese eles estivessem vestidos aí com a brincadeira, pessoal. Eu É, achei esse caso super é engraçado. complexo, né? Mas a gente teve o caso também da candidata a vereadora, a prefeita aqui da cidade de São Paulo, né? A deputada Tabata do Amaral, que infelizmente no caso dela, sim, fizeram ali umas montagens, me parece, né? E colocaram numa situação bem delicada. E aí eu acredito que nesse sentido, obviamente,
quando ela instaurou ali os processos, assim, o direito de exclusão e retirada das redes em relação a essas iniciativas, né? O que foi discutido aqui também, né, ressaltado nessa matéria até, teve um comentário aqui, né, da Carla Rodrigues, que era uma das responsáveis pelo projeto Observatório da Inteligência Artificial nas Eleições, do Data Privacy, que ela trouxe o seguinte, né, ficou muito complicado, muito difícil para os juízes fazerem essa avaliação, porque na verdade não existe ali um conceito fechado, né, do que seria, o que seria considerado deepfake, ou o que seria esse conteúdo sintético, porque ela trouxe o seguinte ponto: eu posso utilizar a inteligência artificial, né, de acordo com a resolução, desde que eu coloque a rotulagem, né, que eu identifique que foi usada inteligência artificial. Mas e aí, eu posso usar essa inteligência artificial para manipular qualquer aspecto dessa imagem, do som, do vídeo? Então, assim, como não ficou um conceito fechado, isso trouxe uma dificuldade. Então, por exemplo, um dos casos, né, desses 17 aí que a gente citou, em que foi reconhecido que, de fato, foi uma deepfake e determinaram a remoção do conteúdo, foi em Uberlândia, né? Um candidato, ele fez uma montagem, né, uma imagem ali utilizando inteligência artificial, como se ele estivesse numa foto com o avô dele, que já é falecido, e enfim, houve essa denúncia com relação à utilização desse conteúdo. E aí, nesse caso, o tribunal entendeu que isso sim era um deepfake, mesmo com a rotulagem e tudo mais. E aí o que eles trouxeram é que aquele conteúdo ele foi criado por inteligência artificial, estava rotulado, mas que isso poderia, de alguma forma, favorecer a candidatura dele. Ou seja, acho que o conceito aí era induzir o eleitor a alguma situação de erro, né? Em algum sentido. Por causa da personalidade do avô falecido, o reconhecimento, ele tinha um reconhecimento histórico na política, talvez, não sei. Eles nem entraram nesse mérito aqui, né? Pelo menos pelo que a reportagem trouxe, né? A gente teria que analisar mais a decisão em si, mas eu achei bem curioso, Rafa, porque pensando assim, né? Quando a gente fala em deepfake, seria qualquer alteração, né? Ou de imagem, ou de vídeo, ou no som, mas pensando ali que foi dado o contexto, né, que, enfim, era uma pessoa já falecida. Eu conheço até casos de pessoas que fazem também montagens utilizando inteligência artificial. Por exemplo, sei lá, você tem o seu pai, sua mãe já faleceu e você teve filhos e eles não tiveram oportunidade de conhecer. Eu tenho amigas que fizeram, tipo, como se fosse uma foto do pai, né, que seria o avô com os netos que ele nunca conheceu, entendeu? Então, assim, eu achei... Não sei, eu não me aprofundei, né, não sei, não tive acesso à decisão inteira, mas... eu achei um pouco controvertido, assim, considerar esse uso como deepfake, né? Mas, enfim, a gente teria que ver quais foram ali os fundamentos, né, que o tribunal utilizou nesse caso. Talvez seja por se valer ali da condição do avô falecido e do seu histórico, e enfim, do seu legado. E aí, dentro dessa construção, que foi o caso que teve recente também de uma empresa de automóvel, fez a construção de um comercial com a música e a imagem, né, de uma grande artista falecida. E aí teve ali a solicitação de retirada, não só pela preservação dos direitos de personalidade, né? Porque aquela pessoa já havia falecido e talvez não teria interesse de se relacionar com aquela marca. Mas aqui é como você falou, né? Uma correlação entre familiares e que talvez guardavam até os direitos em relação aos interesses, né, patrimoniais, os direitos autorais e afins, sobretudo o direito de imagem daquela pessoa. Pensando no contexto, né, de apresentação. E não teria fins lucrativos, talvez muito mais o alcance de engajamento, né? Enfim, mostrar um ambiente familiar, né? Mas, de fato, assim, a gente não sabe também se o avô dele, por exemplo, é engajado em política ou queria ter o nome dele relacionado à política, né? Sim. Então, talvez tenha sido nesse sentido. Mas, desses 17 casos aí, né, que foram citados, então, em 12 deles... entendeu-se que não era, né, o uso ali de deepfake, não foi determinada a remoção do conteúdo, mas esse caso especificamente foi um dos que o TRE, né, entendeu que de fato estava irregular esse uso, né. E é interessante, né, o Tribunal Superior Eleitoral ter que trazer, né, essa regulamentação aí, porque de fato a gente já sabe como está disseminado, né, o uso dessa tecnologia e acho que havia uma expectativa muito grande disso ser utilizado realmente para prejudicar mesmo, né? Para enganar as pessoas e tudo mais. Então, a reportagem traz isso, né? Que foi uma medida preventiva realmente do tribunal de se antecipar, né? Já trazendo ali uma punição pesada, né? Que seria ali a cassação do candidato,
se utilizasse. E aí tem um conteúdo muito legal, Rafa, que eu quero destacar aqui para o nosso público, né? Que é um guia ilustrativo, né? Que ele foi feito pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, em parceria com Data Privacy Brasil. E aí ele mostra, né? Ele traz ali um conceito do que seria o deepfake, e ele traz algumas dicas de como você analisar e identificar se aquilo que você está vendo é um deepfake, seja em imagem, em voz ou um vídeo. Então, por exemplo, isso até a gente falou um pouco quando a gente conversou aqui com o Gustavo sobre a questão de fraudes e tudo mais, né? Você olhar, por exemplo, se você está vendo um vídeo, olhar o fundo daquele vídeo, a roupa da pessoa, a cor da pele, se tem o mesmo tom, a mesma continuidade, porque às vezes são detalhes pequenos, mas que você vê que não está harmônico, né? E a voz a mesma coisa, o tom de voz, o sotaque da pessoa. Então, assim, essa cartilha tem lá todos esses detalhes, né, sobre esses diferentes tipos aí. Então, super interessante, gente. Se vocês Pessoal, quiserem conhecer melhor, a vale a gente consulta. pode colocar o link aqui, ó. Olha a consulta, e inclusive também o contexto, né? Quando a gente fala da voz, se ela tá letárgica, se... Eu acho que uma oportunidade também, eu pude dar uma entrevista bem no período de eleições também, e falar sobre esse tema, e algo que eu disse à época, e que também faz total sentido, é você fazer aquela consulta rápida para ver se em outros canais, em outros ambientes, aquela pessoa falou sobre aquele mesmo tema. Uhum, Porque provavelmente aquela pessoa é uma pessoa pública, ninguém tem uma bala de prata e vai soltar aquilo e só ele vai ter aquela informação, né? uhum. Então, possivelmente outros canais veicularam e você consegue também fazer essa dupla validação. E também já existem algumas ferramentas no mercado para fazer minimamente ali algumas comparações, você consegue ver, né, a estrutura no contexto de, tipo, dos membros, às vezes você olha o cabelo, né? Tipo, se for homem, você consegue olhar orelhas. Às vezes tem orelha de um lado, outro não tem orelha. Uhum. Teve o caso da princesa Middleton lá, que faltou, ela tinha 6 dedos em uma mão. Uhum. Enfim, Esses algumas são os coisas detalhezinhos, né? você vai conseguindo extrair de dentro daquelas imagens, né? E aí a gente fala em vídeo, dos frames, para poder realmente instruir e tomar partido, sobretudo, em relação ao que você está consumindo. Porque, na verdade, pessoal, o que a gente quer fazer aqui hoje é trazer um pouco desse conceito a vocês de que não existem verdades absolutas, né? A gente sempre vai ter ali a necessidade de confrontar as ideias e perceber se efetivamente aquilo que a gente está consumindo está, de fato, correlacionado com a verdade, né, que as pessoas estão transmitindo. Então, poxa, através de vídeo... Não, mas é um vídeo, a pessoa falou, pô, Uhum. vai lá, consulta outras fontes, faz o que a Mari falou, né, através ali do guia, que depois a gente pode compartilhar. E também nesse contexto da eleição, eu também acreditava que teríamos casos piores, assim, né, fora o que a gente já comentou aqui, não vamos ficar repetindo, né, mas casos voltados ali realmente para trazer uma... embora em São Paulo nós tivemos um caso isolado ali em relação à falsificação de documento, mas poderia eventualmente ter acontecido aquela situação num contexto de uma imagem ou de um vídeo, De um vídeo. alocando aquela pessoa numa situação como essa constrangedora. E aí também seria necessário a repercussão dentro do contexto do Tribunal Regional Eleitoral, né? Então, acho que sim, que é totalmente válido essa dica, inclusive para que tenhamos um pouco mais de assertividade nas nossas comunicações. Acho que hoje, Sim, é importante. né, todo mundo comunica, todo mundo hoje traz informação, mas a gente precisa ter um pouco de informação com qualidade e saber aonde nós estamos consumindo essas informações para também não, enfim, sofrer os danos aí, eventualmente se falar algo que venha prejudicar outras pessoas, né? Esse ponto que você trouxe é super importante, né, Rafa? Acho que é um alerta que vale para todo mundo. Prestar muita atenção antes de compartilhar qualquer conteúdo, né? Porque é isso que dissipa, enfim, as fake news ou os deepfakes. A força do conteúdo digital hoje é gigantesco. Hoje nós falamos aqui para uma rede que nós esperamos, enfim. Mas quando a gente olha lá dentro dos números do próprio YouTube, do Instagram, a gente consegue... tem gente da Alemanha que está olhando, tem gente... Enfim, então, o mundo se tornou global. A gente viajando recente, você olha que o que o pessoal consome lá fora é a mesma coisa que a gente consome aqui. Só que talvez em um outro idioma, num outro formato, mas a cadência, a entrega e os interesses são muito próximos. E talvez essa seja realmente a ideia da internet das coisas. A gente já falou sobre isso aqui, né? Sobre, assim, tipo, criar discípulos para que as pessoas possam realmente evoluir. Passando até, né, dentro do contexto dos outros programas que fizemos, olhando ali pro Papo com Quem Entende, né? A gente teve aqui pessoas que trouxeram o contexto sobre
apostas sobre jogos e afins. Então, até isso também, olhando ali para as características da construção de imagens e de vídeos, vocês precisam ter um pouco de cuidado. Poxa, o fulaninho tá falando, presta atenção, toma cuidado. Porque, de novo, a precaução é o que vai te levar efetivamente dentro de um plano ali, né, das coisas evolutivas, a ter um sucesso ou não. Pô, vamos entrar para o contexto empresarial. Pô, para o contexto empresarial, formular algumas situações por meio de inteligência artificial, e a gente não está nem falando de deepfake, né? A gente está falando de campanhas mesmo, como a Sim. gente mencionou aqui, dessa artista. Se você tiver certinho ali o termo de cessão de uso, seja gratuito ou oneroso, enfim, aí o seu jurídico vai olhar. É bacana, né? Você consegue, sei lá, a pessoa tem uma foto antiguíssima com uma camisa XPTO. Pô, essa marca ainda tá no mercado e a família detém os direitos da imagem daquela pessoa. Bate lá, você que é do time de marketing, faz uma campanha legal, traz essa pessoa, né, para próximo do público. A gente teve recentemente um meme que tava rodando, né? O show da Xuxa é esse. Sim. Né? Então, daí você olha e fala, putz, aquilo viralizou por quê? Porque é, sei lá, quantos anos atrás. Mas dá para construir coisas legais e fazer campanhas, né? E enfim, instruir para que as pessoas efetivamente consumam os seus produtos, os treinamentos. A gente fala muito de privacidade, proteção de dados e tal. Também, a gente também pode tentar olhar nesse contexto e trazer materiais sintéticos produzidos com mais facilidade, agilidade, desde que nós possamos preservar efetivamente os interesses de terceiro e, sobretudo, os interesses das empresas que estamos representando, né? Sim, desde que utilizada com cautela, né, Rafa? A inteligência artificial pode e deve ser utilizada, Não, né? é uma propulsora gigantesca de, por assim dizer, assim, evolução, assim, em iniciativas, né? Tem um site que eu estava acompanhando recente que fala sobre, por exemplo, se vai ter ou não turbulência durante um período de voo. E é um site que ele é instruído, ele vai captando diversos outros sites e ele instrui o momento exato em que aquele voo vai ter um momento que vai ter a turbulência. Tipo, uma inteligência Uma artificial. previsão. Uma análise preditiva. Uhum. É bem interessante, né? Porque, tipo, você olha e fala, caramba, Nossa, deve causar uma ansiedade. entendeu? Você já fica ali preparado para aquele momento. E isso aconteceu, tipo, eu viajei, eu já fui ali, pronto, quando deu. E realmente rolou, mas bem Caramba. leve, bem tranquilo. Então, não sei, eu posso dizer que talvez a tecnologia, talvez não, com toda certeza, a tecnologia, ela nos coloca em patamares que nos permite, né, a conviver com o novo, que é o que você falou, putz, deve causar uma ansiedade. E de fato, né, vai causar. Mas e aí, Eu não ia querer ver, não. o quanto a gente está preparado, né, para abraçar isso, né? Com certeza. Acho maneiríssimo. E aí, dentre esses contextos aí das deepfakes, Mário, o que mais você acha que seria interessante, assim, que você, putz, Rafa, isso aqui é uma sacada, foi uma sacada legal. Eu acho que, assim, o que eu achei mais interessante que foi trazido, assim, no debate dessa reportagem é esse ponto, Rafa. Até a gente falou um pouquinho sobre isso quando a gente conversou com a Clarissa, né? A gente falou, poxa, mas os nossos juízes estão preparados, né, para avaliar questões relacionadas a crimes cibernéticos e tudo mais. E aqui a crítica foi no mesmo sentido, né? A inteligência artificial, obviamente, é uma coisa super nova e muito difícil você fechar, colocar dentro de uma caixinha ali no conceito. Então, eu imagino que os juízes, né, enfim, dos diferentes tribunais regionais eleitorais ali tiveram interpretações diferentes do que seria considerado um uso irregular ou não, né? Como esse exemplo aqui que eu trouxe e o do Patati Patatá também. Então, eu acho que é isso. E é a questão que a gente discutiu também, né? A gente sempre espera que a lei, né, enfim, a norma ali, preveja situações com antecedência, mas é sempre o contrário, né? As coisas evoluem, sobretudo tecnologia, evolui e a legislação ela tem que acompanhar, né? A regulamentação tem que ali correr atrás, né? Então, acho que esse foi um ponto interessante. Pô, tô falando disso, e daí eu aproveito o gancho pra gente falar de uma matéria que eu vi também essa semana e preparei para essa pauta, que é sobre uma startup francesa de tecnologia que utiliza sistemas de monitoramento, CVTV, interno das empresas, para fazer análise através de inteligência artificial que valide se comportamentos estão dentro de um contexto prejudicial ou não. E aí a gente traz aqui, por exemplo, se eles podem eventualmente ser propícios a, sei lá, um furto ou não, pensando num varejo em específico. E é interessante que o Brasil já é o terceiro país
que mais consome essa tecnologia, né? Não vamos fazer aqui Nossa. merchan desses caras, mas eu acho que vale trazer isso para dentro da discussão, porque a gente está falando sobre deepfakes, sobre construção de imagens e, Sim. sobretudo, sobre a tecnologia moldando comportamentos. E aí, mais uma vez, nós observamos que esse cara, ele tem uma... Dentro do ramo de moda, ele é um dos maiores, assim. Acho que, se não, já foi até o mais rico da França. E ele, dentro da family office dele, na pessoa física dele, ele passou a investir um pouco dentro de startups, em específico nesse contexto de inteligência artificial e empresas de monitoramento. Talvez voltado para... Porque ele já deve ter diversas lojas e com interesse de coibir ali eventuais práticas de Sim. crime, ele trouxe essa tecnologia, essa inteligência para traduzir esses comportamentos que eventualmente podem ser ou não, enfim, intrusivos, dependendo do contexto ou do viés que aquilo se apresentar, mas que transmitam para ele, ali dentro da empresa, algum risco. Sim. E aí, o interessante é que esses caras, eles receberam um aporte de 15 milhões de euros em 2018, ou seja, eles estão Nossa. voando, tem grana pra caramba, e estão, assim, um desenvolvimento exponencial. E o que eles alegam, né, e aí trazendo já para nossa realidade, é que a ideia aqui é que uma empresa normal, basicamente, ela precisaria de 16 dias para conseguir efetivamente, voltando um pouco atrás, né? Pensamos nós aqui em um cenário em que exista ali uma marca de varejo, seja quaisquer dessas, em que os produtos estão na gôndola ali, a pessoa pode ir e pegar. Para que uma empresa consiga coibir alguma prática de crime nesse contexto, ela levaria em média 16 dias para poder conseguir analisar as imagens, interpretar, condicionar, contactar a polícia então abrir um inquérito policial e aí sim fazer as condições necessárias para um crime de furto. Nesse cenário, eles alegam que, legal, nós vamos fazer essa análise através de movimentos e gestos com base em personas que não são descritas dentro do campo da imagem, então é um mapa de calor em que se traduz esse mapa de calor com base no movimento. Não se sabe o gênero, não se sabe efetivamente os interesses, a cor da pele, porque é como se fosse um avatar que traduzido por uma câmera térmica, assim, né? Como a gente olha para uma câmera térmica, você vê. Sim. Então, você traduz ali o movimento, a pessoa fez algum movimento que se demonstre um movimento que está escondendo algo, colocando algo no bolso, automaticamente essa tecnologia transmite para os proprietários, para os responsáveis daquela loja, a necessidade de se averiguar se efetivamente eles teve uma prática de crime. Então a pessoa não é identificada, né? É. Aquela pessoa que está ali, enfim, mexendo na gôndola, por exemplo, você não tem uma informação sobre ela, enfim, que cor da pele. Essa é a grande, né, sacada, né, que eles apresentam dentro desse produto. E aí, enfim, eu fui olhar a política de privacidade deles, eles disseram que não fazem isso, que eles captam efetivamente só as informações relacionadas às condições estruturais, né, de um corpo humano e não das informações efetivas sobre as características, então que identifique ou que torne identificável aquela pessoa. Mas nós temos ali, tipo, alguns questionamentos, que daí eu acho que entra para essa parte 2. Então, parte 1 da matéria é, legal, o título dela fala, poxa, bilionário fulano de tal investe numa startup que usa IA para evitar furtos e faz super sucesso no Brasil. Interessante. Só que a gente traz para o contexto da nossa realidade prática dentro do Brasil, que a maior parte dos crimes eles são reconhecidos através daquelas fotografias lá. Sim. E não tem um percentual aqui, mas colocarei depois nos comentários. Há uma margem altíssima de erros, inclusive um viés por parte das vítimas em relação a esse reconhecimento. Então, quando nós condicionamos isso à construção desse algoritmo para que ele possa endereçar essas iniciativas, nos traz um receio, sobretudo, dessa correlação, de será que existirão ali apenas movimentos, que é o que ele menciona, ou alguns padrões serão apresentados para que se componha algum tipo de viés. Eles dizem que não há nenhum tipo de viés, mas nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, um caso que é conhecido de um músico que foi reconhecido por um sistema de reconhecimento biométrico e ele não era um criminoso, enfim, uma falha naquele contexto, então um viés que o endereçou e ele ficou preso por alguns meses.
E aqui é a mesma situação. Eventualmente, uma pessoa pode, sim, traduzir um movimento ou transmitir um movimento que, eventualmente, aparente ser um movimento relacionado à aquisição de produto indevidamente, seria um Uhum. furto, só que aquela pessoa não fez. Por exemplo, alguma coisa caiu no chão e ela endereçou aquilo. Como é muito rápido, a margem de 30 segundos, essa imagem chega para esse operador das câmeras ou para o responsável da loja. Uhum. Ou seja, pode-se criar, então, uma acusação indevida frente às necessidades que efetivamente a loja tem de preservar o seu patrimônio, né? Eu achei interessante, Rafa, quando você trouxe essa matéria, né? Também fui pesquisar um pouquinho. É, justamente, acho que foi esse o primeiro comentário que eu fiz com você, né? A gente está falando aqui de uma solução que ela usa a inteligência artificial, né? Para fazer a leitura do comportamento e tudo mais. E aí, como a gente já falou diversas vezes, né? Qualquer sistema de inteligência artificial, ele precisa ter um treinamento, né? Então, ele é baseado num banco de dados, etc. E aí, como você trouxe, pensando, sei lá, numa loja aqui no Brasil, né? Adquirindo esse produto. Eu imagino que eles devem ter um período, né, de leitura de imagens para entender aquele contexto e montar esse banco. E aí, trazendo para a nossa realidade aqui, Brasil, comportamento, sei lá, forma de comportamento em lojas, consumo, com certeza, assim, a leitura dessas imagens vai trazer marcas da nossa sociedade, do comportamento, né? Então, eu acho que é realmente um desafio muito grande, é difícil acreditar, digamos assim, que não vai ser imprimido ali nenhum viés, né? Porque a gente entende que a nossa própria sociedade já tem, É né? verdade, é verdade. Assim, Então, a gente olha, né, para a característica geral, eu tendo a pensar como você, e enquanto especialista também, se fosse fazer um, uma análise de impacto, uhum, eu olharia dentro desse contexto. Tudo bem, tá, mas quais foram as informações que efetivamente traduziram, ou seja, o banco de imagens que traduz para essa inteligência artificial o formato em que as pessoas se comunicam. Por exemplo, eu aqui estou falando a meia hora, estou movimentando e tal, você também está se movimentando, mas uhum. qual foi efetivamente o cenário que traduziu isso para que efetivamente Aquilo fosse computasse um comportamento, como um né? comportamento negativo? Uhum, Então, eu acho que entra nesse contexto. Mas, como o Brasil já é o terceiro país que mais consome essa tecnologia, provavelmente muitos parceiros de negócio que a gente faz, negócio utiliza, uhum, empresas que a gente conhece utiliza, e a gente apenas não tem esse conhecimento. Eu acho que talvez um dos aspectos que deveriam ser apresentados, além daquele que a gente vê sorria, você está sendo filmado, porque no uhum. fim do dia, você continua sendo filmado. É que aqui, essa filmagem, ela passava por uma inferência humana, Sim, e aí, a partir disso, esse humano faria ali uma abordagem caso observasse que houve um desvio de conduta. uhum, Aqui não, ele só vai se manifestar a partir do momento que essa tecnologia indicar que houve sei lá, um desvio de conduta. uhum. E se eventualmente isso tiver um erro, possa ser que essa pessoa que foi fazer esse acompanhamento nem fez efetivamente essa análise. Ou Sim, seja, então, aquilo que a gente fala de uma reanálise por parte de uma pessoa uhum, humana, uma pessoa, enfim, física, é extremamente necessário dentro desse contexto. A gente até falou aqui no começo, acho que o nosso primeiro papo com quem entende foi justamente sobre uma tecnologia, não nesse sentido, mas o pessoal do Nelson lá vende uma tecnologia uhum. que efetivamente faz uma contagem de pessoas dentro de loja, em relação aos interesses e tal, mas há uma comunicação prévia, me parece que quando a gente conversou, tinha toda uma estrutura que Sim, entregava, né? Aqui, para prevenção à fraude, a gente tem até uma legítima expectativa, olhando ali para as condições. Só que o formato de tudo isso me preocupa dentro do que você falou. uhum. E que necessariamente essa movimentação ela tem que ser totalmente sintética. Então, como é que a gente faria isso? Lembra lá quando a gente jogava o FIFA, por exemplo? Hum. Então a Não gente sei tem. se eu já joguei. Não, Sei já lá, joguei, já joguei. joguinho de futebol. Então você teria que trazer um avatar dentro de um modelo de videogame que se parece muito com um ser humano. Uhum, E aí começar a fazer algumas, né, ações uhum. para que aquela máquina, ou seja, para que a partir daquilo o algoritmo pudesse fazer a contagem dos formatos e aí traduzindo. A linha A, então fulaninho abaixou. Linha B, ele se aproximou a uma gôndola. Linha C, ele pegou e colocou no bolso. Então, essa foi a linha C. Dentro desse formato, nós temos uma conduta. Então, quando ele abaixa, vai perto da gôndola, se vira um pouquinho, pega e põe dentro do bolso, potencial crime de furto. Uhum. Tá, mas ele pode ter abaixado para amarrar o cadarço e olhou um produto e devolveu. E colocou a mão no bolso. Não constitui nenhum tipo de crime, mas
a inteligência artificial pode sim contratar e aí, eventualmente, a pessoa ter né, esse constrangimento. Então, Sim, com até os certeza. colegas que pensam em tecnologias, eu sou sempre muito, assim, eu tenho sempre muito receio, né? Já teve alguns casos de repercussão aqui em São Paulo, inclusive, em relação ao caso do metrô, Uhum, sobretudo em relação à captação de imagens sem a comunicação para geração de oferta de consumo e tal. sim. Enfim, eu acho que neste cenário ele diverge um pouco, mas mesmo assim a gente precisa ainda, sobretudo, ter cautela. E aí eu tô falando muito mais para aquele público que está formulando ideias lá no marketing, querendo produzir Uhum, coisas novas, para o time de privacidade. Talvez aqui o interessante seja realmente fazer essa análise em relação ao banco de dados, estruturar efetivamente um formato de entrega e ter uma comunicação prévia aos usuários que eventualmente eles podem ser abordados. uhum, Tá, legal. Quando eu acho que isso seria plenamente aplicável? Sabe aquelas lojas que não tem ninguém para fazer, tipo, uma uhum. cobrança, você O entra. atendimento totalmente automatizado, né? Aí eu acho que talvez num contexto como esse, seria razoável. Mas aí, de novo, nós temos outras tecnologias que também abordariam e trariam uma certa segurança para o lojista. Por óbvio, ninguém Uhum, está 100% seguro, mas que em conjunto com essa tecnologia daria certo. Por exemplo, aquele formato de lojas de roupa, né, no varejo, que você passa lá na frente, putz, apitou. Por quê? uhum. Porque o cara não passou lá na hora de pagar e não cancelou o alarme. Desativou o alarme. Então, Uhum, por exemplo, o cara está dentro da loja, fez esse movimento. É um movimento suspeito. Legal. A mercadoria tem esse alarme e o ambiente ali é um ambiente controlado. Quando ele passou, fez essa situação, legal, não se abre a porta ou eventualmente peça para que ele se redirecione para que confirme os itens no comprovante de pagamento ou coisa do gênero. uhum. Enfim, não sei se esse seria realmente o melhor formato para o dia a dia, porque o varejo é muito dinâmico e tal. Sim, Mas eu penso que para o contexto de privacidade e para o contexto até para a relação de consumo, talvez se aproximaria um pouco mais de uma realidade aqui do Brasil, né? sim. Acho que isso traria um pouco mais de segurança jurídica. Não, sem dúvida. Lógico que assim, a ideia inegavelmente é muito boa, né? Porque se a gente pensar em câmera de monitoramento, pensa ali que a maioria dos estabelecimentos tem uma câmera que filma o tempo inteiro tudo que está acontecendo dentro da loja. E é isso que você falou. Provavelmente não tem uma pessoa assistindo aquilo ali o tempo inteiro. Então, para você identificar um comportamento e tomar alguma ação, é uma coisa muito demorada, né? Então, lógico que com esse sistema, tendo essa leitura aí automatizada, isso facilitaria muito, né? Tornaria muito mais eficaz. Você sabe que Mas, eu estive recentemente em um local e foi bem interessante. O que acontece? Eu fiz o pagamento de uma mercadoria, paguei. Legal, ok. Só que quando eu estou indo para outro lugar, eu observo e falo, poxa, mas a pessoa que me cobrou, ela me cobrou duas vezes. Porque a primeira vez ela falou que eu paguei, só que não tinha dado certo, mas tinha dado certo. E a segunda vez ela me cobrou de novo, e aí deu certo, tal, beleza. Quando eu retorno ao estabelecimento, essa pessoa já não estava mais lá. Era uma outra pessoa que a substituía. E conversamos, expliquei a situação. A pessoa falou: espera só um momento. Não me pediu nota fiscal, não me pediu nada. Ela simplesmente comunicou com a central, uhum, que analisou se eu realmente saí de lá com um produto só ou com dois produtos. nossa, Era um ambiente aberto. Então, assim, me trouxe, tipo, aquele contexto, assim, de encantamento do cliente, realmente, né? Você fala, caramba, mano, tipo, não obviamente que eles duvidaram, mas não me deixaram claro isso, né? Então, uhum, beleza. Todo mundo sabe, você tá num ambiente público, aberto, com diversas pessoas, que você está sendo monitorado, como você sim, falou. Mas não nesse nível, né? De que ele utilizaria esse nível de monitoramento para que pudesse efetivamente. Porque eu não teria realmente o comprovante dos dois pagamentos, porque sim, a pessoa falou que não saiu, que não funcionou. Eu mostrei no meu cartão de crédito, falei, olha, cobrou duas vezes. Ah, tá. Deixa eu ver se você não levou dois produtos. uhum, Não, não levou. Tudo bem. Então, tá aqui, e aí fizeram um reembolso e tudo certinho. Mas é um caso prático de que isso aconteceu com a gente recentemente. E aí, uhum, assim, olhando para essa estrutura, também funcionaria nesse formato, né? De tipo, putz, sei lá, o carinha tá passando, né, as compras dentro do, do mercado, eventualmente bipou duas vezes, dá também para trazer, né, à luz esse formato de tipo, puxa, a própria estação de venda ali, né? Então, uhum, uma câmera apontando, poxa, você computou 10 aí no seu computador, mas nessa caixinha aqui só tem 5. uhum, Então, alguma coisa está errado.
reveja a sua nota. Ao invés de eu ter que olhar aquela coisa gigantesca da minha nota para conferir se eu tenho 10 produtos e, na verdade, só ter... Lógico, né? A pessoa tem que ter muito TDAH, passar 5 produtos, ter 10 na nota. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, você vai rápido. Eu, por exemplo, vou rápido no mercado e, às vezes... E esses autoatendimentos do mercado são complicados, né? Às vezes você põe, aí passou, não passou, ai, Você entende? não funciona tão bem, Não não. funciona tão bem. Então, se você tem algo que já te enderece isso, porque ali ele faz por peso, se não me engano, acho que ele faz por aproximação por peso. Tem uma loja do varejo que eu utilizei recentemente que achei que foi sensacional. Você não precisa fazer nada. Você só tira a mercadoria e coloca ela dentro daquele ambiente. E aí ela já te entrega todo o Ele já valor, identifica tudo. todos os itens que você adquiriu. Achei genial, mas deve ser caríssimo, né, É. também. Mas, É outro assim, nível. era isso que eu queria trazer. E aí a gente tem aquela discussão sobre o viés discriminatório das pessoas negras no Brasil, de que isso efetivamente traria um prejuízo, sobretudo para esse comportamento frente a essas pessoas. As Sim. pessoas, assim, num contexto de periferia, por exemplo. Será que... porque esse formato de tecnologia chegou, pelo que eu li, primeiro no Rio de Janeiro, em alguns mercados no Rio de Janeiro. Nossa. Então, eles tinham muitos problemas lá e isso melhorou em 60% Caramba. dentro do contexto de furtos ali reconhecidos e eliminados. Mas, enfim, os falsos positivos eles também não traduziram. Então, pensando que isso foi 60%, a gente não sabe se os outros 40% foram falsos positivos, pessoas abordadas que efetivamente não estavam portando nada, ou se foram pessoas que estavam portando e a câmera assim mesmo não contatou. Não identificou, né? Entendeu? Não vai ser 100%, né? Mas acho que assim, óbvio que a ideia é muito boa, né? A intenção é ótima, mas a gente sempre chama atenção, né, Rafa, para esses cuidados aí. Pois é, a gente teve o caso no estádio de futebol, por exemplo, com reconhecimento facial. Então, pensando numa imagem atribuída por inteligência artificial, se já tem um banco de procurados e tem aquela Sim. biometria, talvez isso facilitaria também e traria uma instrução um pouco melhor, evitaria algum tipo de viés. Mas, enfim, é o que a gente falou. A gente precisa muito entender como é que é formada essa Constituição. Legal, o cara está buscando dentro do banco dos capturados. Mas será que a estrutura daquela ferramenta entrega uma qualidade efetiva para que a sua característica biométrica facial se compare com a outra? E aí, a partir disso, como é que é essa abordagem? Enfim, temos muitas discussões, muitas nuances. São muitos O Brasil desafios, é um país continental, gigantesco, né? Cabe em diversos outros países aqui dentro. Então, a gente precisa realmente aprender a lidar um pouco com o brasileiro, contexto de educação, e aí sim a gente partir para esse formato evolutivo. Assim, de novo, outra situação que aconteceu com a gente recente, tipo, poxa, perdemos a nossa carteira. E aí, de novo, deixamos num lugar, a pessoa achou, entregou lá para o pessoal da segurança. E aí, quando chegamos lá, poxa, através das câmeras, encontraram e nos entregaram. Tava lá no lugar guardadinho, belezinha. Então, talvez aqui a gente precise realmente. O povo brasileiro é sensacional, é maravilhoso, é inteligente, mas talvez a gente precise ser um pouco mais atento, sabe? As coisas que impactam. Às vezes não impacta diretamente a mim, mas impacta o que está do meu lado. E aí, às vezes a gente não é tão. Posso dizer assim, é uma palavra que tá na moda, né? Tão empático ao sofrimento do outro. Então, poxa, isso é interessante, é uma tecnologia super disruptiva, eu vou trazer para o meu comércio, vou fazer, vai acontecer. Aí, de repente, começa a dar vários falsos positivos, quando você vai ver, você está classificando pessoas que já são discriminadas dentro da sociedade e que, eventualmente, já sofrem com algum tipo, né, de viés. E o seu comércio era o lugar onde aquela pessoa conseguia ir ainda, né? E Sim. aí, porque eu, particularmente, olhando para o contexto de loja de varejo, tem várias que eu não entro, porque é bizarro. Você entra e fica aquela sombra atrás de você, andando. Então, às vezes é melhor realmente que uma inteligência artificial faça o trabalho. Pelo menos você não está sendo, né? Não tem uma dupla sombra ali dentro de um lugar. É bizarro. Então, eu assim, imagino a eu acho experiência. que a gente precisa aprender muito ainda para E poder... até a gente falou dessa coisa do comportamento, né? Eu acho que isso é uma coisa também que varia muito. Tem um comentário que, assim, já deve ter ouvido, que é uma piada, mas enfim, às vezes você entra numa loja, você tá olhando algum produto, tem gente que pega o produto na mão para olhar, tem gente que não, né? E aí tem aquela piadinha, né? Vê com o olho, não com a mão, né? Enfim, se você for pensar num contexto, sei lá, de alguma classe social que tem mais esse costume que a outra, são vários pontos, né, não. Rafa? É o que a gente falou. A gente pode traduzir isso para um formato de que, sim, é interessante, é legal, mas aqui, para uma aplicação prática, já disse que o Brasil é o terceiro país que mais consome.
ela precisa realmente ser posta à prova no sentido de que existem costumes e usos aqui que são diferentes Uhum. de outros países. Sim. E que talvez esse formato de abordagem pode trazer, sim, constrangimentos. Mas eu acho que isso fica para um papo mais extenso. Eu só queria trazer isso aqui porque eu acho que é interessante para as pessoas também já começarem a olhar produtos dentro do mercado. Eu quero fazer uma coisa nova dentro da minha empresa, eu quero trazer coisas Uhum. diferentes. Tá aí uma tecnologia que parece ser interessante, mas também para o time de tecnologia, de segurança da informação, de privacidade, do jurídico, também vai fazer umas análises, algumas coisas para a Sim, gente com poder certeza. evoluir também dentro desse cenário, né? Sem dúvida. E Rafa, aqui já caminhando para o final, mas já aproveitando aqui para puxar um gancho e dar um spoiler, né? Eu separei aqui uma última notícia relacionada aqui a uma questão de relação de trabalho, né? Essa notícia ela saiu no site do Migalhas, né? E fala que foi mantida a dispensa por justa causa de uma bancária que enviou dados sigilosos ao e-mail pessoal dela. Então, aqui, enfim, todo o desenvolvimento de tecnologia, inteligência artificial, a gente sabe que teve muito impacto nas relações de trabalho, né? A questão da utilização do e-mail, o e-mail corporativo, né, que é aquele seu e-mail que é da empresa para fins pessoais, por exemplo, já está aí super tranquilo o entendimento de que qualquer coisa que você faça utilizando aquele e-mail, na verdade, você está fazendo dentro do contexto da sua relação de trabalho. Então, o empregador lá, a empresa, ela pode realmente acessar e verificar. Esse caso aqui foi um pouco diferente, né? Na verdade, essa pessoa aqui, essa funcionária, ela encaminhou informações de clientes, né? CPF e dados bancários para o e-mail pessoal dela. Ela alegou que era realmente para trabalhar, que havia uma pressão muito grande em termos de produção e tudo mais, mas o juiz ali que apreciou entendeu que esse não era um motivo, né, justo para ela fazer isso, e principalmente que a empresa ela tinha políticas, né, bem específicas sobre isso, sobre como utilizar as informações, proteger as informações, e que ela havia efetivamente treinado os funcionários, né? Então isso foi o principal ponto aí da decisão. E aí eu achei interessante trazer para mostrar ali a responsabilidade, né, que as empresas têm com relação a isso. Se a gente for olhar para, enfim, para a Lei Geral de Proteção de Dados, todos os empregados de uma empresa que de alguma forma acabam mexendo em informações confidenciais ou em dados pessoais, eles estão ali atuando em nome da empresa, mas quem tem a responsabilidade ali, né, por tratar os dados, né, como a gente fala, é aquela pessoa jurídica, né? Então é super importante que a empresa tenha políticas, tenha conscientização, tenha treinamentos para que as pessoas realmente saibam como classificar a informação, como tratar as informações, porque nesse caso, até na defesa dessa empregada, a defesa dela alegou que não teria havido nenhuma quebra daqueles elementos da segurança, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Mas, assim, a partir do momento que a pessoa manda essas informações para um e-mail pessoal, essas informações estão sujeitas a qualquer outro tipo de acesso Não, indevido, aqui né? a gente tem um contexto, talvez, se a gente olhar, né, para o princípio da disponibilidade, da integridade e da confidencialidade também. Sim. Já não se tem mais o caráter que você trouxe ali, porque o que tem, né, o que resguarda, né, sobretudo essa relação de trabalho é a capacidade da subordinação jurídica. Então, Uhum. essa subordinação, e aí, pessoal, subordinação é a capacidade do empregador, estou dizendo para o pessoal que não é do direito, né, obviamente, do empregador ou do dono daquela empresa, de fazer essa gestão e, Uhum. inclusive, fazer a gestão sobre aquela pessoa. Quando você fala, pô, ele tem o direito de acessar as informações que estão no e-mail corporativo, Uhum. porque ele possui uma política que transmitiu ali a informação e disse a ela: não há expectativa de sigilo ou confidencialidade sobre as informações que você aborda aqui do seu cotidiano. Já Uhum. observei algumas caixas de e-mail, por exemplo, quando você quer marcar, sei lá, um médico e você está no seu trabalho e Uhum. tal, tem a opção de você desliga ali o DLP, né, faz um formato diferente, que você traduz que é um e-mail particular, e aí Isso. encaminha aquela informação como particular e, entre aspas, o seu empregador não teria acesso. Talvez Uhum. foi o que essa colega, essa senhora tentou fazer, mas que provavelmente existiam outros tipos de mecanismo que traduziram, né? Que daí, tipo, poxa, aqui tem uma informação que foi capturada de um lugar, né? Lá atrás, lembra quando a gente falava do Copilot sobre aquela questão de ficar Uhum. captando as imagens que A estão na tela? memória, né? A gente tem alguns tipos de ferramenta, né? De gestão de data loss, né? Perda de dados, Uhum. é, é,
que efetivamente faz isso. Faz um tracking da tela, faz um tracking do sistema, faz um tracking de baixamento de base. Então, é que não fala efetivamente qual foi o volume, a quantidade desses dados. Uhum. Mas a partir desse contexto, a confidencialidade já se quebrou, porque Sim. ela já não tem mais o controlador aqui, né? A empresa, ela já não consegue mais fazer essa gestão que ela está fazendo aqui dentro desse ambiente controlado. Uhum. Então, Perde a rastreabilidade, né? exatamente. Então, dentro desse aspecto, por mais que ela tivesse ali outras cobranças, que ela tivesse ali um excesso de trabalho, como ela menciona, Uhum. o mais correto a ser feito era fazer todo esse trabalho dentro do ambiente da empresa Uhum. e, caso não fosse possível, fazer a justificativa de que não iria fazer as entregas em razão da impossibilidade de tempo, da impossibilidade de recursos. É muito interessante, pessoal. Acho que aí fica a dica cultural de hoje, assim. Tipo, a gente não pode traduzir esforços e assumir compromissos daqueles que nós não podemos efetivamente assumir. Uhum. E quando a gente fala para gestão, né, de dados, gestão de privacidade, é tão legal assim a gente observar que algumas empresas estão realmente sérias, fazendo um trabalho sério, estão Uhum. traduzindo isso para o seu público interno, que são os colaboradores, e sobretudo para os clientes, né, demonstrando que sim, há minimamente uma expectativa de segurança, Sim, sem porque dúvida. a quebra de confidencialidade aqui, a gente acaba não só, nós não estamos falando só de LGPD, nós estamos falando também, né, da Lei 105, né, do sigilo das informações Uhum. bancárias, que Sim, ainda mais quebra nesse de sigilo contexto. bancário, efetivamente, ela não pode acontecer dentro desse contexto. Você perde a confiança, aqui se tem um incidente. Essa decisão, né, beleza, a justa causa foi feita, aí eu faço uma provocação. Será que eles fizeram a comunicação para a NPD dessa decisão, dessa justa causa aí, antes da justa causa, obviamente, Uhum. dessa violação? Não sei, mas foi um incidente que deveria ser reportado. Não sei o volume, não sei a Porque quantidade. existe um risco para os seus titulares, com certeza, né? CPF, dados Total, dados bancários. bancários, CPF, limite de crédito, local onde o cara mora. Imagina, você passa isso por uma rede de fraudadores. Então, Sem aqui, dúvida. e aí tem dois reportes, não só a NPD, tem um reporte para o Bacen. Então, assim, Sim, sim. beleza, o cara sustenta uma demissão aqui, mas ele tem outra, tá vendo? O tanto de obrigação que vai Os sustenta desdobramentos, em né? razão de um ato. E a pessoa, talvez até, como ela disse, estava de boa fé, queria fazer o trabalho ali, só que ela não tinha autorização para fazer. E aí acabou tomando decisões E que não deveriam. eu achei interessante trazer isso, Rafa, porque lógico que sempre existiu essa preocupação, enfim, mas com a evolução mesmo da tecnologia, do uso de inteligência artificial, enfim, de tudo isso, a gente fala muito sobre isso, né? O impacto que a gente tem nas relações de trabalho. E às vezes as pessoas, até por viverem nesse contexto, a gente também já falou, né, de não ter ali até o limite entre o real, o virtual, e você levar muito a sua vida. Enfim, as pessoas às vezes não têm, a maioria das pessoas não tem nem o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, né? Então, esse ato aqui de, eu vou mandar coisas do trabalho para o meu meio pessoal para poder trabalhar de casa, né? Então, acho que isso é um ponto de atenção para as empresas da importância, né, da conscientização e de ter essas políticas muito claras e para as pessoas mesmo, para nós, né, trabalhadores, empregados, enfim, de ficarem atentos a isso, né? Que você precisa muito bem observar essas regras, porque não é só uma questão do seu contrato de trabalho mesmo, da relação de confiança com o empregador, ou de cumprimento ali das regras, mas você realmente pode estar expondo a risco dados que são sigilosos ou dados pessoais, né? E aí, eu citei aqui, pessoal, que a gente estava dando um spoiler, né? Porque no nosso próximo episódio que a gente vai gravar aqui no estúdio, a gente vai trazer um especialista em relações de trabalho e a gente vai discutir um pouquinho todas essas influências, né, interferências que a tecnologia, enfim, trouxe, né, para as relações de trabalho. Isso é Então, muito legal. fica aí esse spoiler. E aí vocês acompanhem a gente, sigam as nossas redes sociais. Eu acho que esse papo de hoje foi muito mais para trazer a vocês um panorama dos últimos acontecimentos, né? E, óbvio, olhou, tem interesse em fazer uma certa ação, volta, respira. Eu costumo dizer que é o seguinte, é o café. Aquele e-mail que você quer mandar, às vezes, um Você tá pouco bravo. desaforado, meio chateado, é o café. Você escreve ele, vai no café, toma um café, volta, lê. Fez sentido? Aí você manda. Se não fez sentido, aí você dá uma melhoradinha e tal. Até porque para preservar a sua integridade e as outras pessoas, a integridade que eu digo no contexto de trabalho. E aí você pode até usar uma inteligência artificial, você não precisa colocar o dado de ninguém, mas Eu observe ia se esse falar isso. texto está, enfim, com caráter
de, sei lá, ressoando com ignorância ou com Uhum. altivez. Enfim, não sei, sejam criativos. Vocês são criativos, né? Não vai colocar dado pessoal, dado sigiloso ou dado bancário, nada disso em corpo de e-mail, né, gente? Mas, mais uma vez, essa pessoa disse que estava de boa fé e que estava, enfim, fazendo algo que a pediram, imagina. Agora, para ela constituir uma prova, olha o trabalho que essa pessoa vai ter, beleza. Não sei se foi em primeira instância ou segunda instância, É, que mas já foi a confirmação já, né? O tribunal confirmou a justa então, causa. imagina, agora ela vai ter que fazer um outro tipo de recurso que é um pouco mais complexo. E Uhum. aí já não tem campo probatório, é uma matéria muito mais de direito, são condições específicas que não foram observadas dentro desses dois ambientes, ou seja, teve um ambiente, até explicando assim, alguns que não são do direito, a justiça funciona muito assim, de tipo, putz, você leva a sua situação, leva as suas provas e leva ali alguns dispositivos, que a gente chama de artigos, que Uhum. enquadram os seus direitos. E aí o juiz vai olhar aquilo e vai falar assim, putz, esse fato aqui realmente te dá um direito. E te entrega. Ah, não, esse fato não te dá, que é o caso que a Mari falou. Não te entrega. Aí você tem a possibilidade de fazer o quê? De recorrer para um tribunal colegiado para que eles possam não conhecer de provas novas, mas analisar aquilo que está dentro do processo e validar se efetivamente aquele primeira pessoa, que estava sozinho e que às Uhum. vezes tem um acúmulo de trabalho gigantesco, analisou corretamente. Mas, Rafa, eles vão olhar as provas, eles vão olhar o que você fundamentar dentro do teu recurso. Isso na grande maioria. Uhum. Mas quando a gente fala em um terceiro recurso, também é uma turma colegiada, pode ser uma decisão monocrática, mas geralmente é uma turma colegiada, é o mesmo formato. E aí é um pouco mais complexo, né? A Mari tem um pouco mais experiência dentro do campo de trabalho, mas olhando para um geral, é mais complexo porque ali você vai só falar em relação às normas, os dispositivos, as leis que não foram observadas dentro Uhum. das decisões. E já não cabe mais uma decisão muito diferente daquelas outras que foram anteriormente proferidas. Então, de fato, se vocês pensam em fazer algo nesse sentido, não façam, tomem um café e vão para casa. Enfim, preservem os dados das suas empresas, preservem os dados dos seus clientes, procurem profissionais de privacidade, profissionais de segurança da informação, tenham aí próximo também um time jurídico, para que as iniciativas possam sim acontecer dentro da normalidade. E se for necessário hora extra, contrate mais pessoas, enfim, faça análise. Eu gosto muito de falar sobre gestão, né? E a gente não é o muito trabalhar, né? É o trabalhar de forma efetiva, é você Uhum. conseguir entregar. Pô, você precisa trocar um pneu. Legal, quanto tempo você leva para fazer isso? 40 minutos. Então, em uma hora, você só vai trocar um pneu. Não adianta você querer correr, tal, que você só vai trocar um pneu, cara. O que você vai ter é cansaço, enfado e às vezes quebrar uma ferramenta e não conseguir trocar o pneu em 40 minutos. Então, pro direito, pra privacidade, é a mesma coisa. Putz, quero correr, faz, revisa o seu trabalho, faz com atenção, faz com cautela, para que a gente não tenha aí problemas como esse que a Mari trouxe para nós hoje. E é isso, Super pessoal. Por importante. aqui nós vamos encerrando o Flycast News, agradecendo muito a presença de todos vocês. Está muito legal fazer esse programa com vocês, para vocês. E aí a gente só vai pedir a vocês, continuem seguindo o nosso canal, compartilhem com outras pessoas. E é aquela máxima, né, da formiguinha. Vai compartilhando com um amigo, com outro amigo. Clica aqui no botão de curtir, de compartilhar. Segue lá no Instagram. Esse vídeo está disponível também no YouTube. E em poucos dias acreditamos que também vamos subir lá no Spotify. E aí vocês também já podem ouvir por lá. E aí nós vamos continuando crescendo junto com vocês. Um beijo, agradecemos super e o Flycast News de hoje fica por aqui. Valeu, Mari. Muito obrigada, pessoal. Valeu, Rafa. E sigam nos acompanhando e deem sugestões também, se vocês quiserem, tá? De temas, podem mandar aqui pra gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.